Olá a todos. Então vamos começar, né? Vamos começar aqui. Eu coloquei alunos desconhecidos. Eu então utilizei esse termo para, né, assim, vamos interpretar que esse termo aqui é quando o professor entra na sala de aula, o professor ele não conhece o aluno, não conhece os alunos, a turma é nova para eles, ele olha aqui aqueles alunos e aqueles alunos não conhecem o professor. E é como eu havia falado no vídeo anterior, que nós temos que, né, no primeiro dia no primeiro dia do ano letivo, o professor vai falar sobre a sua metodologia de ensino, vai falar os tipos de avaliação, que avaliação ele aplica na sala de aula. Obviamente, o aluno sabe que existe uma prova escrita e que é abordado, mas existe outro tipo de avaliação que o professor pode fazer através de um debate, um tipo de avaliação muito bom que pode ser utilizado em sala de aula é através de quando um professor começa um assunto e ao desenvolver o assunto, ao decorrer do tempo, ele pode fazer perguntas, e fazer com que o aluno responda, e que cada resposta pode atribuir pontuações. Então, essa pergunta vale tal ponto. Então, isso faz com que o aluno também desenvolva, faça o aluno prestar atenção. Desde que, claro, utilize a introdução motivacional, que a gente não pode esquecer, que a introdução motivacional é você relacionar um assunto, você falar sobre um assunto escolar, e esse assunto tem que ser relacionado com o cotidiano. Por que eu estou aprendendo esse assunto? Por que esse assunto está sendo passado? O que eu vou utilizar no meu dia a dia? Então, isso é uma introdução motivacional. Então, quando você também faz uma pergunta, você está falando ali sobre um assunto escolar, você está desenvolvendo, você está falando a respeito daquele assunto, e você pode, assim, de uma maneira improvisada, fazer uma pergunta a respeito daquele assunto. Então, e fazer com que o aluno responda e atribuir pontuações. Isso é um tipo de avaliação muito bom de se fazer. Então, o que acontece? Na língua portuguesa, vamos ver o que a gente pode fazer. Quando você vai falar sobre um professor de língua portuguesa, que eu falo, eu estou aqui passando apenas sugestões de como você pode, um professor de língua portuguesa, o que ele pode falar na sala de aula. Na língua portuguesa, um professor de língua portuguesa, ele pode dizer que é uma disciplina muito importante, que ela é inquestionável, ela não pode jamais ser abolida em qualquer área profissional. A língua portuguesa, ela é muito importante, que ela vai servir de pré-requisito para você compreender os demais assuntos, as demais disciplinas, né? Matemática, física, química, biologia, sociologia, filosofia, língua portuguesa. E também temos história, geografia, artes também. A gente fala assim, poxa, mas artes utiliza a língua portuguesa? Sim. História, geografia? Também. Não tem como você dizer que ela não tenha utilidade. Ela tem utilidade em tudo. Porque a língua portuguesa, quando você está aprendendo, você está desenvolvendo a sua capacidade de raciocínio. A língua portuguesa, mesmo tendo aquelas complexas regras gramaticais, as regras gramaticais, ela serve para você desenvolver uma redação. Mas eu vou utilizar, mas redação é muito chato, eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler, eu tenho preguiça de escrever. É uma pena, porque infelizmente nós estamos num país em que a língua portuguesa é uma disciplina que não é valorizada, né? As pessoas que valorizam a língua portuguesa dá para contar nos dedos. E o restante, o que se pode fazer? Se a pessoa realmente não gosta da língua portuguesa, muitos falam, língua portuguesa, eu não gostava de língua portuguesa, eu não gosto de língua portuguesa, mas é a matéria que eu tinha que estudar mais, por eu não gostar, por alguma razão, não gosto de língua portuguesa. A língua portuguesa, muitas vezes é incompreendida porque ela não é transmitida de uma maneira eficaz. Porque a língua portuguesa, para convencer o aluno que a língua portuguesa é importante, por isso que você deve utilizar, novamente que eu falo, a introdução motivacional. Eu vou começar
Posso sugerir um assunto aqui da língua portuguesa, esse assunto aqui chamado separação de sílabas. Aqui, separação de sílabas. Isso você pode falar no primeiro dia do ano letivo. Esse assunto aqui, até para professores de língua portuguesa na faculdade, na universidade, no primeiro dia do ano letivo, quando vai conhecer, vai se apresentar para os alunos que passaram no vestibular, e são alunos novos, né? São alunos, né, que nunca foram vistos, a gente vai fazer as apresentações, e porque na faculdade também o professor de língua portuguesa ele pode começar com separação de sílabas, porque é como eu falo, no primeiro dia do ano letivo, ele serve, o que eu estou abordando aqui, em alguns casos serve tanto até para universidade, para faculdade. Então, como é que pode, por que você está aprendendo separação de sílabas? Você inicia esse assunto aqui, separação de sílabas, e fala, por que a gente aprende separação de sílabas? Lá no ensino básico, no ensino fundamental, né? Os professores estavam ensinando separação de sílabas. Aí, quando o professor de língua portuguesa inicia a separação de sílabas, ele já inicia logo com regra. Ele inicia colocando regra, ele não diz qual a importância de se aprender separação de sílabas. Não é interessante? Não é engraçado? Porque um aluno chegou no ensino médio, o aluno chegou na faculdade, tem até aqueles alunos que colaram o grau, se formaram na faculdade, nunca aprenderam, nunca foi falado para eles por que se aprende separação de sílabas. O professor de língua portuguesa, ele já pode dizer, você aprende separação de sílabas, o seguinte, onde é que você utiliza? Você pode perceber que quando você está lendo, por exemplo, aqui, ó, um texto, aqui, ó, um recorte de jornal aqui, ó, você pode ver, ó. Você pode ver que em alguns casos, ó, aqui, você pode ver, ó, reparou que quando você vai ler um texto, tem um texto aqui, um trecho, né? Um trecho aqui, você pode perceber que aqui no final, ó, aqui, deixa eu ver se utiliza aqui a caneta para ficar mais fácil aqui para apontar, né? Aqui, ó. Você pode ver que, ó, vou botar aqui, ó, gente, me equilibrar aqui direitinho, ó. Tá aqui. Isso aqui, ó. Já a palavra traço. Então, até quando o aluno, qualquer pessoa que vai ali tá escrevendo uma carta, tá escrevendo uma receita, tá vendo ali na televisão a receita de um bolo, a receita culinária ali, aí tá ali anotando e tudo assim de uma maneira rápida. Aí o que acontece? Aí na hora que vai anotar assim, tá escrevendo uma palavra, bota traço para continuar na outra linha. Pronto, isso é separação de sílabas. Quando ele vai botar, é como botou aqui. Então quando ele bota assim, aí vamos supor que aqui seja o final, ele não consegue escrever, ele bota um traço aqui e bota identificou, e bota o cou ali, pronto, ele separou as sílabas. Você vê como é que pode. A gente escreve tanto, quando você vai escrever uma redação, e a pessoa vai escrever, coloca o traço e vai botar a sílaba na outra linha. Pronto, isso é uma separação de sílabas. Tudo bem, mas por que existem regras de separação de sílaba? As regras de separação de sílaba, elas existem porque, vamos dizer, lá no ensino básico, no ensino fundamental, o que o aluno aprendeu? O aluno, por exemplo, eu coloco aqui a palavra passado. Você pode ver que a palavra passado, ela está escrita com 2 S. Ela tem 2 S aqui. Aí quando o aluno ele vai escrever ele está ali escrevendo passado, aí aqui é o final. Olha o que ele faz. Ele bota passar, ó, ele bota o traço e bota o do. Onde é que está o erro aqui? O erro é que ele colocou na linha, ele manteve o S, os 2 S juntos. Não, você não pode fazer isso. O que você... Claro, olha só, mas o que eu fiz aqui é assim, ó. Eu coloquei o passado. Aqui tudo bem. Agora, o que acontece? Acontece isso aqui. Quando ele coloca um S, ó, ele está colocando passar. Quando ele percebe que o outro S não cabe aqui, ó, aqui é o final. É como se fosse isso daqui, né? Aqui. A margem aqui, né? Quando já está no final. Quando ele vê que o outro S não cabe, o que ele vai ter que fazer? Ele
separa aqui, bota o outro S aqui, ó. Pronto. Passado. Tá aqui. Opa. Aqui, ó. Ado. Pronto, ó. O S, ele separa, ó. Ele separa do outro S. Porque existe uma regra da separação de sílabas em que, quando você tem aqui, né, é chamado dígrafo, SS, você tem que separar um S do outro. Então, na separação de dígrafos, dígrafos consonantais, você tem que, quando tiver S ou RR aqui, ó, você separa, tá bom? Então, aí você fala, o que é importante, além das regras da separação de sílabas, é você falar para o aluno que você aprende separação de sílabas porque ele é utilizado na hora de separar aqui uma sílaba da outra. Quando a margem já está no final aqui, ó, no finalzinho aqui, você não consegue colocar mais nada e você vai ter que colocar a sílaba na outra linha. Você faz a separação de sílabas sem você saber que a separação de sílabas é utilizada para isso. A outra aplicação de separação de sílabas? A separação de sílabas tem uma outra aplicação. É quando você vai soletrar. Quando você soletra uma palavra, por exemplo, vou soletrar uma palavra, não sei, posso colocar, caneta. Vou colocar caneta. Aí você pede para a pessoa separar. Para você falar, soletra caneta. Você soletra C-A-N-E-T-A. Tá, eu soletrei caneta. Mas aí quando você, agora quase há um minuto eu usei a palavra soletrar. Desculpa, eu errei. Soletrar é quando você bota C-A-N-E-T-A. É você falar cada letra, soletrar. Agora, eu errei, desculpa. Eu devia ter falado assim. Quando a pessoa pede para você falar, fala caneta pausadamente. Aí você fala, caneta. Pronto. Isso porque você falou porque a pessoa pediu, né? Você falou, você pediu para falar a palavra caneta. Agora, se você tivesse que escrever um livro, muitos autores, quando ele vai escrever sobre vai narrar uma história, vai falar sobre um determinado personagem, aí ele vai reproduzir a fala do personagem. Então, quando o personagem vai falar através da escrita, aí o personagem ele soletrou ali no livro, ele falou caneta. Aí o autor, ele escreve, ele reproduz a fala do personagem. O personagem, ele falou a palavra pausadamente. Ele disse aí, ó, pronto. A outra aplicação da separação de sílabas é isso. É quando você vai reproduzir a fala de um personagem escrevendo. Quando ele vai falando caneta. Tá bom? Então, tá aqui. É por isso que você aprende separação de sílabas, né, para você fazer essas aplicações. Qual outra maneira que você pode convencer o aluno que a língua portuguesa ela é importante? É quando você, por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego. Você vai fazer aqui uma entrevista de emprego. Por que eu coloquei entrevista de emprego? É que você vai falar, que houve um caso, eu tinha até falado sobre essa entrevista de emprego no outro assunto, que a entrevista de emprego é sobre um caso de uma dentista e que ela estava precisando de uma recepcionista. Ela estava precisando de uma secretária para anotar, agendar as consultas, e ela fez a entrevista com cada uma. A dentista, ela utilizou uma metodologia de entrevistar para a pessoa ganhar o cargo, a vaga de secretária, de atendente, de uma maneira muito, muito interessante. O que ela fez? Ela fez toda a entrevista para cada candidata. Um exemplo, ela entrevistou uma candidata, a vaga de recepcionista, e de atendente, fez todas as perguntas, e daqui a pouco ela foi para o assunto de
computador. Ela perguntou, a dentista perguntou para a candidata, você entende de computador? Entendo. Você sabe utilizar recursos ali, Microsoft Word, Microsoft Excel, planilha? Sim, ela disse que sim. E respondeu tudo isso. Então quando a dentista viu que ela tem essa habilidade de utilizar o Microsoft Word, já foi um diferencial. Talvez seja que nas outras candidatas, quando foi perguntado sobre se as outras candidatas têm manejo com a informática, se sabe usar o computador, e disseram que não, então já descartou essas candidatas. Então agora essa candidata, ela afirmou que ela sabe informática, sabe utilizar o Microsoft Word. Sabe o que a dentista fez? Ela fez assim. Ela pegou o computador, na hora que fez a entrevista, oralmente, ela ligou o computador, direcionou a tela para a candidata e perguntou, então, se você sabe utilizar Microsoft Word, se você sabe utilizar o recurso de texto, então eu quero que você escreva aqui para mim, escreva por que você está precisando desse emprego. Pronto. Quer dizer, se ela sabe, então, para finalizar, de uma maneira de caráter eliminatório, para saber se ela realmente sabe utilizar o recurso de texto. E pedir para que ela escrevesse a candidata, porque assim, então escreve para mim aí, você vai me dizer por escrito por que você está precisando desse emprego. Pronto. Na certa, ela queria ver erros de português, ela estava querendo ver na candidata, analisar se a candidata sabe escrever, sabe redigir de redação. Então você vê, olha o que a língua portuguesa pode fazer. Ela pode ser até utilizada para entrevista de emprego. Sim, eu até fiz a anotação aqui para poder não esquecer. E a língua portuguesa, por que a língua portuguesa é importante também? A língua portuguesa é importante, ela é não só falada aqui no Brasil, como ela é também falada em outros países ali na África, ali até países assim, ali perto ali perto aqui da América, países que falam língua portuguesa. Pode até ser interessante também o professor no primeiro dia do ano letivo perguntar: vocês sabem quais são outros países que não só o Brasil que também fala a língua portuguesa? Tem também Portugal, você vê, um país europeu bem distante, né? É um país, né, que está do outro lado ali do oceano e fala a língua portuguesa, para você ver. E países assim da África, alguns países da África que falam a língua portuguesa, olha como é a importância que tem. E para você ter uma ideia. E você pode falar também sobre, por exemplo, a língua inglesa, o inglês, que não é só falado nos Estados Unidos, é falado na Inglaterra, o inglês que é falado no Canadá, e que no Canadá você fala a língua inglesa e a língua francesa. Então você vê, da mesma forma, pessoal, que a língua inglesa é falada não só nos Estados Unidos. Todo mundo tem a ideia de achar que o inglês é só falado nos Estados Unidos. Tem também na Inglaterra e nos outros países também, que é falado a língua inglesa. Então você vê que, por que também a língua portuguesa, vocês acham que a língua portuguesa é falada só aqui no Brasil e que é tão desvalorizada? É muito importante falar sobre isso, para que o aluno tenha dê uma importância, pelo menos uma importância básica à língua portuguesa. E qual é a outra? Por que você tem que aprender a língua portuguesa? Para você saber, obviamente, a redação. Você saber redigir, você saber escrever, você fazer com que o texto tenha coesão, para que a redação atinja um bom grau, né, um bom grau de avaliação, precisa associar com regras gramaticais. Por isso nós temos que aprender muitas regras gramaticais para que você desenvolva uma boa redação, para que você pontue de maneira correta, usando ponto, vírgula. A língua portuguesa, ela é complexa por causa disso. Ela só deixa de ser complexa quando você treina muito, você tem que desenvolver muita leitura. A língua portuguesa, ela só vai ser eficaz para você se você souber. Você tem que ler, se você ler muito, você tem que ter muita leitura. Leia demais, leia bastante, leia jornais, revistas. Isso evita muito também, quando você está desenvolvendo a redação, evita que nas redes sociais você faça comentários utilizando só palavras monossilábicas.
eu admiro muitas pessoas lá em redes sociais que mesmo mesmo massacrando a língua portuguesa do ponto de vista gramatical, mas tem muitas pessoas que sabem comentar, sabem desenvolver a sua dissertação. O que é dissertar? Dissertar é você opinar sobre aquele assunto. Porque na redação você aprende 3 modalidades. Você tem a parte narrativa, a parte dissertativa e a parte descritiva. A parte narrativa é quando você vai contar uma história. E aquela história ela é contada de uma maneira que tem a cronometrada, tem a cronologia, tem o espaço e o tempo. A história é desenvolvida em qual lugar e qual o tempo que é desenvolvido. Por exemplo, quando um exemplo de texto narrativo é quando você vai acordar para trabalhar. Você vai acordar para trabalhar, para estudar. Você acorda cedo, viu a hora, em seguida o que você faz? Você segue uma sequência de fatos. Você acorda, em seguida você vai ao banheiro, você vai lavar o rosto, em seguida você vai tomar café, quer dizer, tudo tem uma sequência, isso é narração. A dissertação é quando você vai opinar sobre um assunto. É lógico que eu não estou aqui para dar destaque de técnicas de redação. Aí eu teria que fazer um vídeo para mostrar para vocês como é que você desenvolve uma redação. Aí o assunto seria técnicas de redação. Claro que eu estou aqui falando da redação, que você pode sugerir no primeiro dia do ano letivo, como um bate-papo informal, para você saber que a redação, que a língua portuguesa, é uma disciplina muito importante para você desenvolver a redação. Porque quando você desenvolve a redação, você está desenvolvendo seu poder de raciocínio, você está sendo um formador de opinião e você está desenvolvendo a sua própria opinião. Não, mesmo as pessoas concordando ou discordando, não importa. O importante é você desenvolver a sua opinião, mesmo que você esteja errado. Mas o importante é você ter o poder de debater. Então existem muitos lá em redes sociais que eles debatem, escrevem um texto lá, mas só massacram muito a língua portuguesa, porque usa muito o internetês, abrevia muito, assim, não escrevem até errado. Tem muitas pessoas que escrevem errado a ortografia, escreve palavras incorretas, mas sabe desenvolver o seu poder dissertativo, sabe opinar. Só precisa desenvolver a ortografia. Agora, tem aquelas pessoas que não sabem nem desenvolver, não sabem nem opinar e não sabem nem escrever. Quer dizer, então esse indivíduo ele precisa ter o interesse de escrever um português correto, tá? Então você vê que são assuntos que você pode desenvolver, falar no primeiro dia do ano letivo. Deixa eu ver se eu falei outras coisas. Sim, falei sobre outros países. Você pode perguntar, outros países que também falam a língua portuguesa. Tá bom? Tá aqui. Então, isso aqui é só sugestivo, mas o professor de língua portuguesa ele pode escolher quais os conteúdos que ele pode falar no primeiro dia do ano letivo, tá bom? Então, nessa segunda parte aqui eu falei sobre língua portuguesa. Então, tá bom, pessoal? Então, até a próxima aí.